Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de novembro, terça-feira. O verbete é de número 2846. Ele tem 7 páginas, 48 logias e 12 máximos. O título é Dança, a especialidade intrafisicologia. Quem redigiu o verbete é a professora Fabiana Cerato. A professora Fabiana é graduada em Arquitetura e Urbanismo, é especialista em Metodologia da Docência Superior, também especialista em Projeto e Construção e também em Psicologia Positiva. Ela é brasileira, natural de Porto Alegre, é voluntária da Conscienciologia desde 1997, também docente da Conscienciologia desde 1997 e é tenepsista desde 2004. Então vamos à definição. A dança é o conjunto de movimentos ritmados e sequenciais, praticados individualmente, ao modo emparceirado ou em grupo, geralmente acompanhado por música, passível de transmitir informações, emoções, sensações, descrever ou criticar contextos. Agora aqui na pensenologia. O holopensene da sinestesia, o holopensene da unicidade cênica, o holopensene sinérgico, o holopensene da mensagem semiótica, o holopensene da sedução holochacral, o holopensene da imaturidade, o holopensene da acriticidade, o holopensene da carência afetiva, o holopensene automimético e o holopensene interassistencial. Agora aqui na fatologia. A autoconsciência corporal, a autoexpressão através do movimento, a dança pré-histórica e os rituais de sobrevivência, a dança expressando o sobrenatural e a magia, a dança enaltecendo as cerimônias religiosas, políticas, militares e artísticas, a expressão dos valores culturais, a confiança entre os parceiros de dança, a euritmia sendo o ritmo próprio, a dança unindo fronteiras, a dispersão consciencial e intelectual do intermissivista siderado pela dança, os léxicos universais, a dança auxiliando na superação de enfermidades somáticas e psicológicas, o sacrifício e a dor na busca da perfeição, os saltos e piruetas no balé sobrecarregando as articulações em até 3 vezes o peso do corpo, a dança para idosos estimulando a saúde física e mental, desenvolvendo força, ritmo, agilidade, equilíbrio e flexibilidade. Agora aqui na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, as paraevocações, a sinergia do movimento grupal desassediando as consins, as danças indutoras das semipossessões, as vampirizações sexuais, os parambientes interassistenciais de dança, a energia das apresentações e dos musicais, os desbloqueios holochacrais, as paraconexões interculturais. Aqui na argumentologia tem uma listagem de estilos com 38 estilos de dança. Está bem detalhado aqui, vale a pena dar uma olhada. Também aqui na atributologia existem 10 atributos intraconscienciais e mais 10 atributos somáticos. Aqui na remissiologia nós destacamos autoexpressão, beleza, comunicação não verbal, dispersão intelectual e energosfera pessoal. Agora a frase enfática. A dança, com o aperfeiçoamento de alguns atributos holossomáticos, estimula sobremaneira a consciência a se expressar e, naturalmente, a melhorar a autoestima e a força presencial. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, já praticou ou pratica algum tipo de dança?
Quais conclusões chegou a respeito? A filmografia específica tem aqui 4 filmes. A bibliografia específica tem 4 citações e a webgrafia específica tem 1 referência. Agora aqui a mega análise feita pelo João Paulo. Ritmo, música, postura, precisão, destreza. Sinestesia, movimento, coreografia, sincronismo, performance. Desrepressão, histrionismo, comportamento, expressividade, psicomotricidade. Energossomatologia, psicossomatologia, intrafisicologia, comunicologia e somatologia. Então aqui, antes da gente passar aqui para os debates e para as perguntas, a gente sempre pede aí para o verbetógrafo contextualizar a pesquisa, né, o que levou ele a pesquisar esse tema, ou ela, né? Ok, então boa tarde a todos, muito bom estar aqui novamente. E o que sempre me chamou a atenção, eu comecei a fazer dança de salão há 1 ano, mas a dança sempre me chamou a atenção, porque ela tem uma série de aspectos que a gente vai estar debatendo agora no transcurso da tertúlia, que vale a pena. E um ponto interessante é que a dança ela aparece desde 7000 a.C., então ela se manifesta em todos os contextos, ou em muitos contextos da sociedade como um todo. Então ela faz parte. Claro que aqui, no verbete, eu procurei detalhar somente 38 estilos, porque tem muito estilo de dança, e as danças, assim, umas derivam das outras, e elas representam, basicamente, a consciência, ou seja, a forma de expressão daquele momento, daquele contexto da consciência. Então, foi por aí que eu resolvi estudar. Bom, já temos perguntas aqui de teletertulianos. Então, na trinomiologia, página 7... 4ª linha, trinomiologia, página 7, 4ª linha, a respeito do trinômio inteligência espacial, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. Favor comentar, segundo a sua pesquisa, se é comum haver um ambiente carregado de competições e estresses emocionais nos bastidores das apresentações de danças, como mostrado no filme Cisne Negro. Sim. Aliás, esse filme ele retrata bem. Infelizmente, nos bastidores das apresentações, as pessoas não conseguem se manter calmas. Existe um excesso de nervosismo, e eu até trouxe aqui na fatologia o emocionismo, ele toma conta. Então, as pessoas elas mudam seu comportamento, ficam alucinadas, ficam nervosas, e esquecem um pouco, a pessoa esquece como ela realmente é. Então, ela dificilmente está mais tranquila. Eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação de dança de salão ano passado, e antes da apresentação eu peguei um livro. Eu fiquei lendo, esperando o tempo passar, e aquilo ajuda, né? Então, uma sugestão é fazer isso, pegar um livro, ler e acalmar. Mas sim, nos bastidores sempre há muito nervosismo. E esse trinômio eu trouxe especificamente porque são 3 aspectos que a gente desenvolve com a dança de salão. Um deles é a inteligência espacial. Então, é bem interessante, porque a gente começa a prestar atenção na gente, no espaço, no tamanho do espaço, quanto tem, quantos passos eu vou dar. A pessoa vai adquirindo esse padrão de inteligência espacial. A dança ela predispõe a isso. E a inteligência interpessoal e intrapessoal acontece porque é justamente quando a pessoa se abre para a dança, ela também se abre para os colegas, não só para si mesmo, para o ritmo, para experimentar ritmos diferentes, mas também se abre para os colegas. E aí ela vai desenvolvendo esse traquejo e começa a conversar mais. E, às vezes, pessoas de culturas completamente diferentes, que nunca conversaram e não conversariam, se não fosse, às vezes, numa aula de dança, ou se não tivesse um objetivo específico em comum, que, no caso, é a dança. Então, agora, na estilologia, página 8... Entre os 38 estilos elencados, não foi citada a dança de salão. É um tipo especial ou é um conjunto de danças? Pode explanar? Claro. A dança de salão ela é um conjunto de vários estilos, né? Alguns estilos aqui já são a própria dança de salão. Por exemplo, o forró, o zouk também é considerado uma dança de salão, o bolero, o samba de gafieira, o rock soltinho.
Então, alguns estilos aqui, eles são a dança de salão. Agora, existe o ballroom dance, que também significa dança de salão em inglês, mas que acabou virando um estilo próprio dos Estados Unidos de competição. Apesar de significar o mesmo nome, né, ballroom dance é a mesma coisa que dança de salão, nos Estados Unidos eles têm um estilo mais específico. Eles utilizam esse mesmo padrão de ritmo e de estilo, porém eles inserem alguns aspectos um pouquinho mais diferentes, né? Então, se chama a atenção nesse sentido. Mas a dança de salão são alguns dos estilos colocados aqui. Fala-se que a dança é uma ação vertical ou uma expressão perpendicular de um desejo horizontal. Poderia discorrer mais sobre a relação entre a dança nas mais diversas vertentes e a sexualidade? O tango argentino seria uma dança de extrema sensualidade? Vamos então aproveitar que o tango está aqui, no item número 34, página 10. Né? Então vamos falar um pouquinho do tango e daí a gente discorre mais sobre a dança em si. Então o tango surgiu no século XIX, na Argentina. É um movimento de passos marcados, fortes e sensuais. Traz a história dos prostíbulos da época frequentados por imigrantes europeus. Então, o que aconteceu? No século XIX, muitos imigrantes vieram para a Argentina, especificamente homens, né? Então, a partir daí se abriram vários prostíbulos. Conta-se que no século XIX, pelas pesquisas que eu fiz, tinham mais de 200 prostíbulos, né? E a partir daí, então, iniciou o tango. O tango tem uma relação sensual, ou seja, uma relação com o corpo, com a beleza. Agora, o que a gente precisa diferenciar é a questão da sensualidade versus eroticidade, que as pessoas misturam muito, né? Então, assim, exteriorizar a energia pelo chakra sexual ou o próprio chakra sexual não tem uma relação e não é esse o objetivo da dança. A dança, ela traz um conjunto de informações. Apesar do verbete ser neutro, ele tem pontos negativos e positivos. Quais são os positivos? É o conjunto de vantagens que a pessoa adquire quando ela faz a prática. Qual que é o negativo? Se a pessoa está muito carente sexualmente, ou se ela tem as questões sexuais mal resolvidas, isso pode gerar problema. Então, não se sugere ou não se oferece a sugestão de que a pessoa, quando está carente sexualmente, vá praticar a dança. E sim, primeiro vai resolver, vai arrumar um companheiro, ou até utilize outras técnicas individuais para resolver e não misturar as coisas, né? Apesar do tango ter surgido com o aspecto dos prostíbulos, hoje em dia ele é dançado com muito estilo, né? Isso vale também porque ele está perguntando aqui sobre a relação entre a dança nas mais diversas vertentes e a sexualidade. Isso estende também para as outras vertentes. Estende também para as outras vertentes. Existem, na realidade, a dança nos acompanha. Lá na fatologia, no início da fatologia, eu coloquei alguns pontos, né? Se vocês puderem dar uma olhada, na página número 6, a dança nos acompanha. Ali na segunda linha, por exemplo, a dança expressando o sobrenatural e a magia, enaltecendo as cerimônias religiosas, políticas, militares e artísticas, a dança nas feiras abertas e a expressão dos valores culturais. Ela é uma necessidade, muitas vezes, do ser humano. Por exemplo, na época das cavernas, o ser humano não falava. Então, ele precisava de movimento. A partir daí é que ele começou a elaborar movimentos e trazer, então, e aí surgiu a dança lá atrás, a partir daí, né? Agora, na tecnologia, página 7, poderia detalhar a técnica do flow e seu objetivo? Tecnologia, página 7, técnica do flow. A técnica do flow, ela surgiu a partir de Martin Seligman, que é um dos fundadores da psicologia positiva. Estou concluindo agora a especialização em psicologia positiva e, a partir daí, isso me chamou a atenção. Porque o que é o flow, basicamente? É a pessoa estar envolvida em uma atividade onde ela não percebe a noção do tempo. Normalmente, essa técnica ela é descrita como a pessoa ela tem um trafor, ou algo que ela sabe fazer muito bem, ela coloca isso em prática, ela tem resultados, ela tem a motivação e ela não percebe o tempo passar. Então, o tempo passa e ela continua envolvida. Eu trouxe isso porque, muitas vezes, alguns dançarinos ou bailarinos, quando eles estão dançando, eles perdem a noção do tempo. E, às vezes, passam, né? Carregam muito na dose, dançam além da conta, né? Justamente pelo bem-estar
que às vezes traz, né? Agora, em Ciclologia, página 7, favor aprofundar e, se possível, com casuística, o ciclo bem-estar, bom humor. Ok. Gostei da casuística, acho uma boa ideia. Há pouco tempo, acho que um mês mais ou menos, eu faço dança de salão, né? Eu faço dança de salão e eu comecei a fazer há alguns meses balé para adulto, porque justamente por causa do verbete. Eu ia estudar, já tinha, né, me organizado para começar a estudar, já tinha tido o verbete aprovado, e aí, bom, então sempre quis fazer balé, vamos fazer. Surgiu a oportunidade de fazer balé para adulto. E eu resolvi aproveitar para colocar em prática e trazer isso. O que eu percebi? Tanto nas aulas de balé quanto nas aulas de dança de salão, às vezes as pessoas elas chegavam encaramujadas, de mal com a vida, irritadas, chegavam estressadas depois de um dia de trabalho. E eu percebia que na troca, na interação, durante a sala de aula, a pessoa ia se abrindo, ia soltando, ia ficando mais leve, mais livre. E, de uma certa forma, ela predispunha ao bem-humor, à troca. E foi a partir daí que eu percebi que a dança acabava gerando um ciclo de bem-estar e de bom humor. Que, à medida que a pessoa ia se soltando e esquecendo o estresse do dia a dia, isso ia abrindo. E também é importante a gente falar, e esse foi um dos motivos principais pelo qual eu trouxe o tema aqui hoje, é que, em termos de assistência, a melhor forma para a gente conseguir assistir é quando a pessoa ela já está um pouco mais aberta. Se a pessoa estiver muito fechada, muito encaramujada ou muito em si mesmada, é mais difícil. Existe uma barreira aí para ser quebrada. Então, eu percebo que a dança ajuda a pessoa a se soltar e a abrir, né? Então, em termos de assistência, nesse ponto também ajuda. Então, se alguém tiver pergunta, podemos passar aqui para os... Pode falar. Oi. Oi. Só um instantinho. Fabiana, em pensenologia, na quarta linha, no finalzinho da quarta linha, você coloca o holopensene da carência afetiva. Sim. Eu sei que você já trouxe essa questão do tango, partiu do tango, né? E fez esse cotejo, essa comparação aí da sexualidade, a sensualidade versus a eroticidade. Sim. Mas aqui, eu não sei se eu compreendi bem, até queria que você trouxesse exemplos nesse sentido, sobre o holopensene da carência afetiva. Se isso é algo, até certo ponto, inerente à prática da dança, se não, se há circunstâncias em que isso pode ocorrer, e exemplos para você trazer esse ponto aqui na pensenologia. Muito bom falar, porque isso está aí em situações... Quando as pessoas souberam que eu propus esse verbete, isso algumas vezes foi tocado, e as pessoas perguntam, e é natural. Então, vamos lá. O que é a carência afetiva, em primeiro lugar? Ela é uma falta de afeto. Eu tenho algumas casuísticas que são interessantes. Existe uma colega, tem uma colega de dança que ela é sozinha, perdeu alguns familiares e ela vive sozinha. E ela não troca. Então, eu vejo que, para esta pessoa, a oportunidade da troca acontece mediante a dança, no caso, a dança de salão. A carência afetiva não é um holopensene que predomina. O que acontece é que pessoas que têm carência de companhia, ou até mesmo de afeto, às vezes procuram a dança para auxiliar a diminuir isso, nesse sentido, né? Não que seja exatamente o holopensene, é diferente. Agora, o que acontece na dança que a gente tem que entender? Por exemplo, na dança de salão. Existe a questão do toque, você toca no companheiro, não é uma dança isolada. Então, você toca, você abraça, você tem os giros. Agora, não quer dizer, de maneira nenhuma, que tenha alguma questão erótica. É simplesmente a prática da dança. E na dança de salão, em sala de aula, você conhece os colegas. Dificilmente um homem ou uma mulher que tenha a intenção de arrumar um namorado ou uma namorada, ou que não está com as intenções mais acertadas, vai se manter numa sala de aula. Ele dura uma aula, duas, na terceira ele sai. Por quê? Porque o objetivo lá é a prática. É a prática para que a pessoa apreenda o passo, apreenda o estilo e saia com esse objetivo, né? Não sei se eu consegui clarear o que você perguntou. Qualquer coisa, pergunte de novo. Fabiana. Gostaria de falar sobre a dança propiciando retrocognições. Onde você leu isso aqui? Onde que está?
não consta no verbete. Ah, ok. Então vamos falar. Bom, a dança propiciando retrocognições é algo que acontece. Eu posso trazer o exemplo com o balé. Quando eu comecei a praticar balé, há poucos meses, eu tive um flash, um insight de que eu já tinha praticado. Existe uma grande possibilidade que muitos de nós tenhamos a tendência a repetir algumas ações que a gente já fez com os pés nas costas, né? Então, nesse sentido, você retornar a fazer algo que você já fez, é como se fosse uma releitura de algo, pode propiciar, sim, retrocognições. É como se você abrisse uma pequena cortina e, a partir daí, tivesse mais informações. Eu vejo que a retrocognição, para mim, ela veio a partir de um insight, de uma visão rápida. E à noite, dormindo, eu tive um sonho que depois, aprofundando, meio que virou uma projeção e trouxe mais algumas informações. Isso trazendo a minha casuística, né? Mas, claro, se você... Como a dança ela vem desde 7000 a.C., ou mais atrás até, a tendência é que quando a gente retoma a fazer algo que a gente já fez, a gente faça um link com algo que nós já fizemos e a gente traz mais informação. Obrigado. Mais uma pergunta. Na página 7, em parafatologia, terceira linha, poderia ampliar as escagens na sala de aula? Sim. Eu utilizo muito a sala de aula para fazer escagens, porque às vezes eu percebo que algumas pessoas chegam bem e outras nem tanto. Então, quem não está bem, chega carregado. E aí eu utilizo, eu jogo... Como é que eu faço a escagem? Eu jogo bastante energia para a pessoa e eu vou conversando com a pessoa. Como é que foi seu dia? Eu já sei que a resposta vai ser, foi péssimo. Você percebe que energeticamente não está bom. Então, eu vou jogando energia, vou exteriorizando, e aí automaticamente eu vou propondo e fazendo uma escagem das consciências na sala de aula. E às vezes, quando não é possível antes da aula, eu faço durante a aula. Aí na troca, porque algo que se faz na sala de aula é a troca de parceiros. Na troca dos parceiros eu vou praticando o passo, vou dançando, vou conversando e vou jogando energia. E aí eu vou trazendo as consciências, né? Obrigado. Nada. Aqui você acabou respondendo um pouco para o colega, mas vamos lá mais um pouquinho. Ok. Na página 7, Página 7. as neossinapses da dança estimulando o metabolismo e a memória. Depois eu quero comentar algo a respeito. Página 7 seria em neossinapsologia? Em neossinapsologia. Ok, as neossinapses adquiridas a partir do efeito retroalimentador, sinestesia, psicomotricidade, cognição e percepção, e as neossinapses da dança estimulando o metabolismo e a memória. Sim. Existem novas associações de ideias que a gente faz à medida que a gente começa a praticar a dança. Eu coloquei um pouquinho lá na fatologia, um exemplo, 2 exemplos. Lá embaixo, na página 7, nessa mesma página que você está, as últimas 3 linhas de fatologia, ela fala lá, a dança para crianças, estimulando campos visuais, táteis, auditivos, afetivos, cognitivos e motores, e a dança para idosos, estimulando a saúde física, mental, desenvolvendo força, ritmo, agilidade, equilíbrio e flexibilidade. Aqui são alguns exemplos de neossinapses que a dança ela predispõe. Então, por exemplo, aquela pessoa que está parada, que não faz exercício, que não gosta de fazer academia, que não tem um vínculo, que não consegue se manter numa academia, mas que às vezes pode ter algum vínculo com o aspecto da sinestesia, do movimento, pode ser que ela se dê bem na dança, e aquilo vai estimular novas sinapses. Em termos evolutivos, né, especificamente para os intermissivistas e também para quem não é intermissivista, toda aquisição de neossinapses, ela é positiva desde que seja benéfica, claro, né? Então aqui a gente fala, por exemplo, de campos visuais, campos auditivos, afetivos, no caso da criança. A dança ela é muito benéfica para a criança, né? E existem também pessoas com câncer, com enfermidades, onde o próprio médico recomenda que a pessoa vá buscar uma dança de salão para ver se ela, na troca, no dia a dia... Às vezes a pessoa desenvolve uma enfermidade simplesmente pela falta da troca. Então, essa troca, que às vezes acontece numa academia de dança de salão, pode otimizar a pessoa e fazer com que ela reduza o nível de câncer ou de enfermidade. Ok. Aí depois você fala lá em binomiologia, o binômio realidade e fantasia. Só quero comentar uma coisa que eu lembrei agora.
falando em dança de salão, porque eu gosto muito de dança de salão. E na minha época tinha o baile das debutantes. Não sei se você chegou a pegar isso. E era coisa fantástica, né? Você se preparava 2 meses, ensaiava. E meu pai foi um dançarino muito bom. E com aquela roupa, todo aquele traje, aquela coisa emocionante, vinha um artista famoso para te ajudar a descer a escada, ia o pai chegar até lá, te pegar. Aí começava a primeira valsa, a segunda valsa, a primeira com os pais, a segunda com o namorado, sim. Uhum. E depois a terceira com o convidado. Eu dancei as 3 com meu pai, porque ele dançava muito bem. A gente virava o salão inteiro. Uhum. Então isso aí é quase uma retrocognição, porque, nossa, eu era apaixonada. Sim. Eu vibrava com valsa, e aquelas valsa mesmo, e depois colocava Rei Conif. Agora você imagina o que sai. Então, eu acho que esse binômio realidade e fantasia, na hora que eu li, eu lembrei disso. Eu não sei o que você quis colocar, mas fala para a gente dessa realidade e fantasia. Foi bom você ter falado, porque assim, ó, a gente precisa manter os pés no chão. A dança, ela representa muito contextos, grupos sociais, contextos sociais. Nós, como intermissivistas, podemos lançar mão disso, né, dessa soltura, dessa sinestesia, desse movimento. Isso ajuda, nos dá flexibilidade e, como eu coloquei na frase enfática, também ajuda na força presencial. Isso é importante. Mas, e aí eu convido os colegas a lerem o parágrafo na página, só um minutinho, lá no finalzinho, página 11. Depois daquela listagem de atributos somáticos, eu coloquei 2 parágrafos. Um deles eu chamei de patologia e o outro de oportunidade. Então, existe a questão da fantasia, sim, mas a gente precisa diferenciar o que é realidade, da realidade intrafísica, versus o que é fantasia. Eu tenho um verbete que eu estou escrevendo que chama-se romantismo, né? Convido já os colegas a assistir, acho que em poucos meses vai estar pronto. Justamente porque quem é romântico fantasia muito. A pessoa, às vezes, perde a noção da realidade. O que eu quero trazer aqui, com esses 2 parágrafos? É a necessidade de a gente ter os pés no chão. Então, eu vou ler os 2 para a gente falar sobre isso. Então, patologia. Página 11. A dança é ferramenta útil na manutenção da saúde do corpo físico, porém pode tornar-se desvio consciencial ao modo de patologia, caso seja praticada sem comedimento ou quando colocada em patamar superior ao desenvolvimento mental somático e interassistencial da consciência intermissivista. Oportunidade. Na organização de rotina útil do intermissivista, a certeza íntima e a linearidade proexológica inserem a dança no contexto de oportunidade interassistencial e não, enfim, em si mesma. Então, é isso que eu quero trazer. O objetivo da dança não é fazer com que a pessoa fique no mundo da fantasia ou até escape, né? Faça um escapismo da sua realidade. Não, muito antes pelo contrário. Ela é uma oportunidade de assistência, é uma oportunidade de troca. Mas a gente tem que ter isso bem claro. Nós somos intermissivistas, a gente tem uma PROEX para cumprir. E nós estamos lançando mão da dança como algo que é muito gostoso, é bacana, e eu substituo a dança pela ginástica, porque eu não gosto muito das musculações, então eu uso como técnica também para aperfeiçoamento somático, e como uma grande oportunidade interassistencial, e a gente vê resultados na sala de aula. Mas a gente não pode esquecer o nosso foco para não correr o risco de ficar siderado por algo, pela própria dança. A gente pode dizer que se ela se desviar da PROEX por causa da dança, vai dançar, né? Ela vai dançar. Exatamente. Se desviou por causa da dança, dança. Isso aí. Agora, na fatologia, segundo a sua pesquisa, você pesquisou bastante, pode passar um pouco para a gente. Na segunda linha, a dança expressando o sobrenatural e a magia. Você fala um pouquinho? Sim. Isso é bom. Tem relação com os rituais de sobrevivência, né? Então, nem sempre, hoje em dia nós temos a escrita, temos a leitura, temos a pesquisa, temos a publicação dos livros, mas nós temos que imaginar que lá atrás, na época das cavernas, ou até na Grécia, ou em outros, no século V, século IV, III, existiam, a questão da magia era muito presente. E a dança era utilizada para muitos rituais, tanto de sobrevivência, quanto de, às vezes, rituais de acasalamento, né? E às vezes o ritual para fazer chover.
tem uma relação direta com a magia. Então, ela é utilizada, e a dança é utilizada hoje em muitos contextos, ainda em alguns rituais, né? Agora a última. A dispersão consciencial e intelectual do intermissivista considerado pela dança. É o que o amigo falou, quem não dança, dança. Né? Isso aí. Quem ficou considerado pela dança, dança. Na remissiologia, ali na página 11, eu coloquei o item 7, que é justamente o verbete dispersão intelectual. Foi o segundo verbete que eu defini, que eu defendi. Ele está online, basta a pessoa digitar dispersão intelectual e a gente fala exatamente sobre o aspecto da dispersão. Então, de manter o foco, né? Claro que você utiliza técnicas, utiliza ideias, associações, e a dança é uma técnica, mas o nosso objetivo é manter o foco tanto de pesquisa quanto da PROEX. Então, para quem não assistiu, é uma boa, convido a assistir o verbete dispersão intelectual. Ok, obrigado. Nada. Fabiana. Oi? Poderia falar um pouco sobre a dança como para criticar contextos? Que tipo de dança? Algum exemplo? Bom, a dança ela é utilizada tanto para representar sensações, sentimentos, o que a pessoa sente, o que ela percebe. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem falar através das palavras. E alguns grupos utilizam a dança como forma de representação. E, às vezes, como forma de crítica, né? Por exemplo, logo que a dança moderna iniciou, que hoje ela é chamada dança contemporânea, né? Na época ela foi chamada inicialmente dança moderna. A dança moderna ela é uma ruptura do próprio balé clássico. Então, inicialmente veio lá com a corte, Luís XIV iniciou a prática do balé, depois surgiu o balé romântico, que eu coloco aqui na listagem. E uma ruptura do balé clássico foi a dançarina, a bailarina Isadora Duncan, né? E ela soltou a sapatilha, deixou a sapatilha e começou a dançar um estilo diferente do balé tradicional, no palco, sem sapatilha. E, a partir daí, surgiu a dança moderna e a dança que hoje é chamada de dança contemporânea, que é uma dança bem mais livre. Também expressa ideias e, muitas vezes, critica contextos. Existem... Há pouco eu estava assistindo um vídeo onde a dança cênica ela trouxe pessoas que são portadoras de deficientes cadeirantes no próprio palco. E os cadeirantes estavam dançando. É uma forma de trazer uma crítica, uma forma de chamar a atenção para a situação deles, né? Então, nesse sentido, ela também é utilizada para criticar contextos. Você chegou a estudar um pouco sobre a capoeira também? A capoeira eu até coloquei aqui. Colocou? Ela, olha, existem vários, esses estilos que eu trouxe, além desses, existem muito mais, né? E os estilos, eles se entrelaçam. Então, é difícil você definir o que especificamente é, né? Mas a capoeira, ela foi considerada luta, hoje ela é considerada quase uma dança, né? Então, e ela é chamada, deixa eu até ler aqui, para a gente falar um pouquinho a respeito. O item número 8, na página 9. Capoeira surgiu no Congo, no século XIX, através das danças e instrumentos de percussão. Transformou-se em luta no Brasil, durante a colonização da coroa portuguesa. Passos livres ao som de berimbau e atabaque, que é um instrumento. O atabaque é uma espécie de tambor mais compridinho, mais afunilado, né? E ela foi, na época, considerada luta. Hoje ela já é mais considerada um jogo, uma dança, né? E ela vem dos africanos. Fala também um pouco sobre a dança como indução para a semipossessão. Sim, falo. Existem alguns rituais que, através do giro, né, induzem a semipossessão. Até religiões que induzem. Qual novela? Então, eu não assisto novela. Qual novela? Eu sei que existem várias religiões ou vários ritos de passagem que as pessoas elas giram para então acoplar. E a partir daí fica descoincidente e acopla, o psicossoma solta. O que acontece? Quando você gira muito, mexe muito rápido com o corpo físico, naturalmente o corpo emocional, o psicossoma, ele fica mais solto e a pessoa pode incorporar, né?
E, claro, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa fique lúcida, né? Pode ter uma semipossessão, mas lúcida, e não sem lucidez, porque senão ela fica vendida. Tem aquelas danças dos derviches, né? Muito antiga, que eles ficam Isso. girando. Isso. E tem na Umbanda também, né? Isso, Pessoal, na Umbanda também é um exemplo. A gira da Umbanda. Isso. Isso. Fabiana, Tá bom. Aham. aqui de novo. Na polinomiologia, na página 8, finalzinho da primeira linha, você traz o polinômio, apreensão do estilo da música, apreensão do estilo do grupo, apreensão do estilo do parceiro, apreensão do estilo da dança. Sim. Eu queria que você trouxesse aí uma questão que é a seguinte: se observa algum nível de extrapolação quanto à apreensão de informação de fraternismo a partir da expressão desse polinômio? Você tem alguma vivência nesse sentido? Porque, assim, me pareceu muito interessante essa questão do... Embora a pessoa dance para ela, né, ela se solta porque ela também precisa compreender esse grupo. E como que é a apreensão dessa informação de despojamento também? Ao mesmo tempo que tem uma questão de eu, ego, do sentir, também tem essa questão dessa comunhão, né, entre aspas, com o grupo. Eu queria que você comentasse isso. Sim. Em termos de, falando agora de ego, em termos de autoassistência, a percepção do que nós estamos sentindo, o nosso dicionário emocional, nosso dicionário cerebral vinculado à emoção, ele é muito importante. Porque a gente consiga ir fundo na nossa autoassistência, na nossa autopesquisa, a percepção dos sentidos, ou seja, a identificação do que nós estamos sentindo, é bem importante, porque a gente consiga se doar. Para que a gente consiga se doar para o próximo. E, nesse sentido, esse polinômio, ele traz a junção de 4 aspectos que acontecem ao mesmo tempo, que é isso que você falou. Você tem o estilo da música, tem a batida, a cadência da música, que às vezes é binário, 1, 2, às vezes é quaternário, 1, 2, 3, 4. Você tem o tom mais forte, o mais fraco, então você tem passos que acontecem na marcação mais forte, passos que acontecem na mais fraca, giros. Todo esse conjunto de apreensão, né, que é da música, o estilo do grupo, o estilo do parceiro e o estilo da dança, quando você soma isso, é um popurrí de informações, de associação de ideia. E você trouxe a questão do extrapolacionismo. Pode acontecer. Pode acontecer. O que acontece comigo, não sei, eu não chamaria de extrapolacionismo, não me ocorre nada, mas as informações, elas vêm todas cadenciadas e todas em conjunto, vêm vários conjuntos de informação ao mesmo tempo, que diz respeito a esse polinômio, né? Então, nesse sentido, a gente treina a associação de ideias de vários grupos. Obrigada. Nada. Fabiana. Que as danças, se referiu dança solta ou dança colada, pessoa com outra? Então, mulher, no caso. A dança, ela pode ser individual, ela pode ser emparceirada. Aqui está tudo misturado, né? Aí está tudo misturado. Tá. Pode ser individual, pode ser com parceiro, emparceirada, né, que eu chamei na definição a modo emparceirado, ou em grupo. Tá. Os 3 estilos. Mas assim, eu conheço mais ou menos a dança, porque eu já fui um frequentador de alguns clubes. Mas assim, você acha que o efeito terapêutico da dança, ela também funciona com a dança solta? Essa dança assim, muito movimentada, que começa numa coisa até legal, inclusive aqui na Conscienciologia já houve festas assim, lançamento, por exemplo, do conjunto lá do Vila Consciência, naquele hotel famoso. Mas em seguida veio a música rápida, pesada, pronto, todo mundo ficou solto, aquela coisa, aquele calorzão, aquela graça que tinha da dança junto e tal, todo mundo ficou solto e tal, aquela coisa toda. E tem a mesma terapia, tem a mesma terapêutica nesse caso? Essa troca não é mais aquela, entendeu? Não é mais aquela dança lenta, aquela coisa suave. Por exemplo, o caso do bolero. Eu sou de outra época, né? Sim, o bolero que é uma dança majestosa. Exatamente. Sim, tem um estilo. Claro que uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a fazer a pesquisa desse verbete é que eu achei que ia ser muito fácil, e foi um dos verbetes mais difíceis que eu já fiz até agora. Não é fácil mesmo, não. Por quê?
Porque a dança mexe com vários grupos e vários estilos de pessoas e maneiras de atuar diferentes. Então, o que eu comecei a perceber? Que existem pessoas, tanto que eu trouxe na página 6, em Fatologia, na 5ª linha, a segunda frase, ali depois do ponto e vírgula, é assim, a euritmia sendo o ritmo próprio. A necessidade da expressividade, às vezes, para alguns grupos ou para algumas pessoas, precisa de ser individual. Às vezes eu tenho aquele rapaz, aquela moça, aquela consciência, aquela pessoa que, quando ela traz o estilo dela individualmente, isso acontece muito nas danças urbanas, danças de rua, né? Aquele estilo robot, que é o estilo que o Michael Jackson inventou, estilo robozinho, né? Vários outros estilos que são danças individuais. A pessoa ela consegue trazer, ela consegue se expressar. E o fato dela trazer algo que, às vezes, não está tão detalhado tecnicamente nas entrelinhas, mas o fato dela conseguir expressar vai fazer com que ela se solte mais e fique mais desassediada. Isso. Que é a grande virada aí. É o que você percebe, que no início fica aquela coisa acanhada, fica um casal, 2, 3, assim. Mas quando chega nessa parte de todo mundo dançar solto, entra todo mundo, pessoas que nunca pensavam em dançar naquele dia, está lá, aquela coisa. Gente, está todo mundo aqui agora. Então, eu acredito que tem essa diferença, quer dizer, a questão do autoenfrentamento, você pegar uma menina para dançar, principalmente quando você sai sem companheira e tal. Eu acho que é diferente. Porque dançar, o nego lhe arrasta na marra, você sai pulando, feito um doido aí, então. Sim, a troca, isso que você trouxe, Antônio, é importante. Essa troca, ela é muito importante, porque a pessoa ela vai, aos poucos, se soltando mais. Vamos imaginar uma pessoa que é totalmente fechada. Ela pode ter, na dança, uma oportunidade de troca. Então, as pessoas ficam mais leves, e elas se expressam mais. Né? É tanto que a gente tinha da garota, a gente ia pensando, não, peraí, deixa eu tomar ali uma cerveja, deixa eu tomar ali não sei o quê. Eu digo, mas precisa fazer isso para ir dançar? Não, porque se eu for levar um fora, eu não vou sofrer tanto e tal. Tem essas coisas, né? Agora, você trouxe um bom ponto aí. Qual é o grande problema da dança? É que ela vem associada com muitos aspectos nosográficos. Você acabou de dar um exemplo. A bebida cerveja. É terrível. Por que a pessoa precisa beber para dançar? Gente, não precisa. Por que tem que tomar uma cerveja para tirar a mocinha? Né? E o cabo assim, ó, se eu levar o primeiro fora, eu vou para casa. Eu digo, vai para casa. É um radicalismo, não precisa. Pediu para dançar, a pessoa não foi, pede para outra, está tudo certo. Né? É que existe uma associação equivocada. Existe. Então, uma questão do medo. É por isso que, aí fazendo um gancho aí com o que você trouxe, tem até vários bailarinos, vários dançarinos, eles entram em decadência não pela dança em si, mas pela associação que é feito com o nosográfico, com a nosografia e com a patologia. Com a droga também. Com a droga. E o desconhecimento dos aspectos energéticos, que a gente também tem que estar lúcido para isso. Né? Mas aproveitando aqui a nossa conversa, você não andou muito pelo Nordeste, não, né? Tem um shot e tem um chachado. Que aqui tem um negócio parecido, né? Tem um chachachá, mas não tem nada a ver. Não, aí você está falando do tchá-tchá-tchá. Acho que o tchá-tchá-tchá, né? É um outro estilo. Tá. Mas tem um chachado que é coisa bem do Nordeste. Sim, então, isso até me perguntaram sobre frevo também. Isso, tem um shot também. Eu acabei não colocando porque eu achei que ia ficar muito extenso, porque só aqui no Brasil, gente, tem muito estilo. Tem muito estilo. Então, eu coloquei os que eram um pouco mais conhecidos, né? Que tinham uma origem um pouco mais mapeável. Né? Então, foi a parte... Isso, tem o baião também, tem vários estilos. Tânia, que você queria falar? Na fatologia, eu queria perguntar na fatologia, na 5ª linha, a euritmia sendo o ritmo próprio. Mas Fabiana começou a falar, né? Você podia desenvolver? Posso. A euritmia posso. Como esse... Oi, Tânia, posso sim. A euritmia é o ritmo que a própria pessoa desenvolve. Ela iniciou no street dance, eu até falo ali na minha listagem, que são as danças urbanas. O street dance foi uma dança que ela foi crítica, ela iniciou com o objetivo de chamar a atenção nas ruas, através da dança, das questões político-sociais. E, a partir daí, foram se desenvolvendo estilos próprios. Junto com o street dance, veio muito forte a questão do rock e do pop, com o próprio Michael Jackson. Ele criou estilos.
Ele criou, inclusive eu coloquei na Estrangeirismologia, se vocês forem olhar ali na página 6, lá no final tem o passo de dança Delin e The Moonwalk, e depois o estilo de dança Robot. O Delin significa inclinar. Eu não sei se vocês lembram naquela apresentação lá atrás do Michael Jackson, onde ele se inclina, ele faz várias danças, várias piruetas, e tem uma hora que ele inclina e fica, ele e o grupo que estão apresentando, eles ficam a 30 graus do chão. Isso foi feito com técnica. O sapato tem um furo, e aí do palco uma haste de metal sobe, o sapato é encaixado nessa haste, por isso é que eles conseguem ficar a 30 graus sem cair, né? Então, esse é o estilo Delin. É dos bastidores, é dos bastidores. Isso aí. Então, ele foi... não, ele não consegue vencer a gravidade, não. E ele foi criando esses estilos, né? O The Moonwalk também foi um estilo criado por ele, que é aquele andar na lua, que é o andar para trás, levinho, né? Que a pessoa caminha, e ela caminha para trás. E o Robot, que é o estilo robô. Então, a partir desses estilos e a partir do street dance, é que o eu-ritmo foi criado. As pessoas foram incorporando e foram acrescentando passos e foram desenvolvendo danças individuais. E, a partir daí, passou a ser utilizado como forma de expressão. Tá ok, muito obrigada. De nada. Fabiana, página 7, em detalhismo, neossinapsologia, poderia ampliar as neossinapses da dança, estimulando o metabolismo e a memória? Sim. Tem um pouco a ver com o que eu mencionei há pouco tempo, que são os aspectos adquiridos, né? Quando eu mencionei ali há pouco na fatologia, as crianças e os adultos, eles adquirem agilidade, equilíbrio, flexibilidade. O metabolismo, ele fica mais rápido, a pessoa ela pensa mais rápido, justamente por causa um dos exemplos é o polinômio que a colega perguntou ali. Quando você é obrigado, entre aspas, a ter várias associações, você precisa de ver o passo que você vai fazer, o ritmo, se está fora do ritmo, se é lateral, você tem que ver o grupo, você tem que ver o parceiro, acompanhar o parceiro, dar uma olhada na vestimenta, no estilo, no gesto, tem gestos com a mão, gestos com o braço, com a perna. Quando você junta tudo isso, o seu metabolismo ele acelera, você precisa ficar ligado. Então, isso vai também dando um certo traquejo, para que a pessoa vá desenvolvendo o metabolismo e áreas do cérebro, aí são neurocientistas, podem falar mais a respeito, né? Eu fiz alguma pesquisa sobre isso. Várias áreas do cérebro, durante a dança, elas são estimuladas. Por isso é que a memória entra nessa também. E quando você vai... eu fiz uma associação da dança com os idiomas. Quando eu aprendi o primeiro idioma lá atrás, eu era pequenininha, né? Eu achava, na época, parecia relativamente difícil. Depois que você aprende um e começa a falar outros idiomas, vai ficando mais fácil. Então, existe um padrão de associação aí que mexe com a memória. A dança é a mesma coisa. Depois que você aprende um ritmo, você aprende lá o forró. Para você aprender o samba de gafieira, o rock soltinho, vai ficando mais fácil, né? Até o próprio tango. Você vai pegando e parece que aquilo já entra mais rápido em você. Então, já tem uma assimilação. Mais neossináptica mesmo, mas nesse sentido que eu quis trazer, né? São áreas cerebrais afins, exatamente. Obrigado. Nada. Oi, Fabiana. Oi. Oi, é Félix. Oi, Félix. Tudo bom? Tudo bom? Não, eu queria que você discorresse um pouco da dança como um instrumento assim para a diplomacia. Por exemplo, você citou Michael Jackson. Todo mundo aqui no Brasil se amarrou e virou um hit, né? E a dança meio que vai espalhando e vai socializando e as pessoas vão criando empatia. Dentro do seu verbete, você podia discorrer um pouquinho? Sim, eu pensei bastante sobre isso durante a feitura do verbete. Eu trouxe um pouco no início da defesa, quando eu falei que pessoas completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, elas não iriam ter a oportunidade de se interrelacionar se não existisse um objetivo em comum,
fazendo uma menção ao aspecto de dança. Então, aqueles chavões, aquilo que vai ficando conhecido, acaba sendo, no frigir dos ovos, uma oportunidade de inter-relação de culturas completamente diferentes, né? Você vê, quem utilizava o estilo dele, desde, né, de fio a pavio, desde Brasil até Austrália, Itália, todo mundo conhecia. Então, acabou virando isso que você falou, né? E meio que universalizou. E acaba sendo uma, entre aspas, uma desculpa para que as pessoas possam se vincular, e aí entra a questão da interassistência, que é o bacana, né? E tem um filme que andou, você deve ter visto, O Último Bailarino de Mao. Chegou a ver. O Último Bailarino de Mao, não conheço. Não, justamente é na China, que o rapaz é escolhido, um bando de crianças, que ele tem esse talento. E, através disso, ele se projeta. Ele se projeta e, hoje, é uma história real, né? Ele se projeta e consegue tirar a família dele lá da China, e hoje em dia ele é bem sucedido e mora lá na Austrália. Dê uma olhada, é muito bom. Tem um livro sobre ele. Tem também. Eu já vi o livro. Pessoal, temos aqui mais algumas perguntas de teletertulianos. Em Fatologia, página 7, terceira linha, poderia comentar os emociogenismos? Sim. Você já chegou a comentar, mas é bom falar de novo. Claro, é o que nós falamos. O problema da dança não é a dança em si, mas o que vem associado a ela, né? A dança não é feita para exacerbação exagerada das emoções. No momento que a pessoa exacerba, né, tem o choro, entram aí os fã-clubes, que é um problemão isso, porque tira a pessoa da realidade, né? Então, o objetivo é bacana, praticar um exercício, interagir, assistir, mas é isso. O emocionismo é quando a pessoa ela não consegue mais, ela perde a noção da realidade e ela fica completamente siderada pelas emoções, né? E isso é um objetivo justamente nosográfico, é a nosografia associada ao aspecto da dança. Agora, na Parafatologia, página 7, quarta linha, favor comentar sobre a vitalidade holossomática. Sim, isso também é um ponto. Como você mexe muito com o corpo, né, você vai adquirindo mais vitalidade. É natural, à medida que você vai praticando, aquela pessoa, então, a gente percebe bem a diferença. Às vezes chegam colegas, que hoje são colegas, pela primeira vez. Então, a pessoa chega, ela vai fazer uma aula de dança, ela chega tímida, sem vitalidade, um corpo mais murcho, independente do tamanho, né? Parece que o corpo está meio sem energia, meio desenergizado. Aí ela começa a fazer uma aula, 2, gosta, acaba ficando. Depois de 1 mês, 2, 3, você vê aquela mesma pessoa com um padrão de pique, de vitalidade muito superior. Aí você olha, que diferença. Então, e os outros corpos, né? Exato. Então, é a holossomática por isso, porque mexe na questão do corpo energético, somático, né? E vai reverberar nos outros corpos também, soma, psicossoma e até na própria associação mental. Você podia falar mais sobre a dança e o acréscimo, o aumento, a amplitude da afetividade? Sim. O desenvolvimento da afetividade? Sim. O outro motivo pelo qual eu entrei na dança foi porque eu me considerava pouco empática, né? Eu busco há algum tempo, tanto que o primeiro verbete que eu defendi foi QI social, né, que é o quociente de inteligência social. Então, eu achava que eu tinha que ter mais empatia, me colocar mais no lugar dos outros, e aí a dança me ajudou nisso. Pelo processo de interação mais leve, eu fui aos poucos desenvolvendo um pouco mais de empatia. Então, essa troca afetiva, né, sem segundas intenções, e aqui é importante, são colegas trocando, dançando, batendo papo de forma informal, e isso abre. A energia da pessoa, ela abre, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Você vai num hospital visitar uma pessoa que está doente. Você chega lá e aquela energia está fechada, né? Ensimesmada. Se você consegue conversar com a pessoa, mesmo ela estando doente, a energia dela vai abrir. A dança faz isso. Ela faz com que a pessoa se abra. Então, é um espaço para assistência. É aí que é o interessante também, né? Bastante. Agora, na Megapensenologia, favor comentar o Megapensene, dança, expressividade consciencial. Isso, Esse Megapensene é a necessidade, eu trouxe pela necessidade da expressão. Gente, nós somos intermissivistas. Estamos aqui, temos uma ProEx, queremos acertar.
precisamos aprender a nos expressar de forma correta. A expressividade, ela é um problema se a gente erra na dose, e ela é um problema se ela não é feita, né? Eu posso estar aqui para vocês falando sobre dança sem expressividade nenhuma, assim, reta, de forma técnica. É diferente que falar, gente, olha a energia, a expressão, o que eu quero dizer, você coloca mais ênfase. Essa ênfase é a maneira como você se expressa, é a sua força presencial. Qual que é o objetivo? Não é que o objetivo seja chamar a atenção para o ego, mas a pessoa, se ela quer fazer assistência, ela tem que pontuar e ela tem que ter a tranquilidade de se expressar de forma tranquila, sem ficar com medos, tímidas. Então, nesse ponto, a dança ajuda a pessoa a se soltar mais. Tanto que, em alguns casos, ela entra como recomendação médica, né? Tem pessoas que são mais alexitímicas, ou mais fechadas, ou que têm pouca força presencial. Às vezes, existe a recomendação para que elas façam dança de salão, troquem mais. Tem um ponto interessante na dança de salão, que é assim, quando a pessoa entra, ela precisa aprender vários passos. Então, aquilo também mexe com a autoestima dela, né? Ela vai pensar, poxa, mas eu não consigo fazer, os colegas estão fazendo, está lá a colega, colega da minha filha, de 15 anos, dando um show e eu não consigo. Aquilo meio que mexe com a pessoa. E é bom, porque faz com que a pessoa também se solte mais. Então, nesse sentido aqui, eu trouxe o Mega Pensene, para a gente focar na expressão. Aqui também. Eu queria perguntar para você, em relação à dança das raves, nas raves, onde as pessoas se drogam bastante e dançam até se acabar. Eu não vi aqui. Ainda Você bem. pesquisou alguma coisa? Eu não quis colocar? Aqui em Foz eu não conheço, mas é um problema, né? Inclusive, existe uma associação com o próprio funk, que é um dos estilos de dança que eu coloquei ali na listagem. Então, o grande problema é essa associação. As pessoas, elas juntam bebida, juntam droga, não tem limite, e aí ela que perde a noção. Que corpo é esse que está dançando, né? Pois é, que corpo é esse que está dançando, exato. Mas você não quis colocar? Até a ideia é boa, podemos pensar Porque a eu respeito. acho que pode ser um alerta também, né? Pode chamar ser. atenção para isso. Pode ser. Acho que vale a pena, sim. Tudo que for demais, passou do limite, já está errado, né? E a pessoa não tão percebe. espontâneo, né? Assim, no sentido de que tem droga ali pelo meio, então já não é aquele corpo espontâneo, saudável. Né? Você vê que interessante, aproveitando que você trouxe. Algo que inicia espontaneamente. Por exemplo, vamos pegar um estilo de dança qualquer lá. O forró, por exemplo, que é um estilo dançado no norte do Brasil. Ele inicia de forma espontânea. Você vai dançar. Agora, se você fica 2, 3, 4, 5, 6 horas dançando, passou do ponto. Já não é mais, já não vai mais ajudar o seu corpo, já saiu do foco. Então, tudo tem limite. Isso é um problema. Quando é associado com droga, é um problema. Bem lembrado. Fabiana, você expande, por favor, o ato de dançar conforme a música? Sim. O ato de dançar conforme a música, na realidade, o objetivo aqui foi chamar a atenção para que a gente desenvolva essa flexibilidade. Nem sempre a gente acerta em tudo, né? Em todos os pontos. Às vezes o nosso trabalho, a própria defesa do verbete, às vezes um estudo, algo que a gente está fazendo, nem sempre a gente acerta tudo. Às vezes a gente erra. E o dançar conforme a música, quando eu escrevi, eu pensei assim, errei, eu vou tirar partido desse erro. E isso serve também para os passos de dança. Muitas e muitas vezes a gente erra passos de dança, né? Você erra direto, até você acertar. Tanto que você inicia sendo um bailarino, um praticante básico, para depois chegar num nível mais profissional, mais avançado. Então, a pessoa ela erra muito para depois aprender o passo ideal. E na vida, às vezes, também é assim. Qual é o ideal? Errei, vou tirar partido e evitar repetir, né? O professor Valdo já falava, repetir a segunda vez o erro é burrice. Infelizmente, na dança, a gente repete muitos erros até chegar no passo ideal, né? Mas é para chamar a atenção nesse sentido, para a pessoa desenvolver uma soltura, uma flexibilidade, ir atrás, buscar as informações e o mental soma. Utilizar o mental soma, porque o dançar conforme a música, às vezes a pessoa ela erra e ela se culpa. Puxa, eu errei, como é que eu pude fazer isso? E ela se martiriza. Então, o que eu quero chamar a atenção é exatamente a pessoa tirar proveito do erro, não se martirizar e desenvolver esse padrão de flexibilidade. Obrigada. Nada.
Você falou a respeito da flexibilização do holossoma, da soltura do holochakra, mas como eu não tive tempo de ler seu verbete, eu não sei se você falou da facilidade que isso vai ter quando a pessoa fazer projeções. Né? Assim. Que ela, não sei se você falou aqui. Não falei, mas foi bom você ter lembrado. Assim, né, sempre que nós estamos mais soltos, que o nosso corpo está com a energia mais ativada, o livro Projeciologia, ele tem várias técnicas para a saída fora do corpo. E justamente, à medida que nós estamos mais soltos, mais leves, e se nós fizermos algum exercício antes de dormir, a pessoa ela vai dormir com o psicossoma mais solto, mais leve. E isso pode otimizar, pode ajudar a saída fora do corpo, com lucidez, inclusive. Né? Então, a dança ajuda nisso. Ela vai fazer com que a pessoa fique mais leve, mais solta, e pode predispor, sim, a projeções. Fabiana, pois não? Na parafatologia, aí na quarta linha, você comenta dos parambientes nosográficos de dança e os parambientes interassistenciais de dança. Eu queria saber se você teve alguma experiência pessoal aí. Eu queria que você detalhasse, desse alguma ideia aí a respeito desses parambientes interassistenciais de dança, que eu achei bem interessante. Pois não. Tanto a nosografia, nós acabamos de trazer um exemplo com a pergunta da colega ali sobre as raves, né? Os ambientes. A rave, ela é um ambiente nosográfico e ela é um ambiente intrafísico. Naturalmente, o extrafísico é tão ou mais nosográfico que o próprio intrafísico. Né? Então, a rave é um exemplo assim de baratrosfera muito nítido. Né? Isso, exato. É um anti-exemplo para a gente estudar. Né? O que eu chamo de muitas vezes o anti-exemplo ensina mais que o exemplo. Né? Então, ele é um anti-exemplo, sim. É uma baratrosfera na Terra. E, agora, os parambientes assistenciais, muitas vezes, na dimensão extrafísica, os amparadores utilizam essa técnica, né, da dança para simular ambientes assistenciais e poder permitir a assistência. Então, o que acontece? A dança, como ela faz vínculo com várias culturas, pode ser utilizado esse padrão, digamos assim, de dança extrafísica como um potencial de assistência. Eu já tive projeções onde eu me vi em ambientes extrafísicos trocando energia, dançando, eu me via dançando e jogando energia, e aquilo propiciava um padrão de assistência, um padrão de desassédio. Pessoal, só continuando aqui, que ainda temos bastante perguntas aqui. Depois a gente volta aqui para as perguntas daqui. Na pensenologia, terceira linha, por que você cita o holopensene da imaturidade? Porque é justamente o problema da associação. Né? A dança em si não é nosográfica. O problema é que ela vem associada de todo um cabedal de emocionismos, patologias, os fã-clubes, os desvios, as carências afetivos sexuais, e isso vai criando ambientes imaturos, e a pessoa, se ela não tem o mínimo de maturidade, ou se ela desconhece as energias, ela entra de gaiato e ela é levada, e a energia, e ela é drenada, vampirizada, né, pelas consciências extrafísicas e pelas próprias consciências intrafísicas que estão no ambiente também. Né. Agora, na fatologia, página 6, final da 9ª linha, favor expandir sobre os léxicos universais em relação à dança. Sim, os léxicos universais eu pensei especificamente no caso do balé, mas existem outras danças também, onde o balé, todos os léxicos e as palavras utilizadas possuem origem francesa. Então, é o plié, o pas de deux, né, o développé, são posições onde, se você fizer balé aqui no Brasil, na Itália, na Austrália, em Nova Zelândia, os léxicos serão universais, serão os mesmos. Né? Então, por quê? Justamente para universalizar. Agora, até respondendo a pergunta que Félix falou da questão do universalismo, o balé, o léxico universal do balé é um exemplo. Né? Então, são as mesmas palavras utilizadas em todos os locais. Né? Claro que o balé, por si só, ele possui diferentes métodos. Eu trago aqui o método Vaganova, inclusive no
na fatologia, que é utilizado pelo Teatro Bolshoi da Rússia e também de Joinville. Eu tive a oportunidade de visitar o Teatro Bolshoi, não na Rússia, mas em Joinville, mais aqui pertinho. E eu fui justamente com interesse, com o intuito de entender um pouco mais. O método Vaganova é um método que foi desenvolvida justamente pela própria Madame Vaganova, que é a responsável principal, e ele é um método um pouco mais leve, mas também rígido e estruturado de aprendizado de balé. E ainda falando sobre o balé, só para a gente concluir, a sapatilha de balé eu trouxe aqui, só para a gente completar a questão do balé. Eu não sei se o pessoal pode ver, quanto mais utilizada e mais suja, melhor, né? Então, é um dos únicos calçados que vale a pena, porque ela vai adquirindo a forma do pé, né? Então, está aqui, ó. Ela adquire a forma do pé. Oi? Não dá para emprestar para outra pessoa, né? A mulherada brinca que batom e sapatilha de balé não se empresta, né? Então, realmente não dá. Por quê? Porque ela vai adquirindo a forma do pé. E as sapatilhas, as bailarinas profissionais, no caso, elas às vezes trocam de sapatilha, elas têm a sapatilha feita específica para a forma do pé dela. Então, o dedo mais longo, o dedo mais curto, o estilo da sapatilha. Então, tem todo um fundamento aí, vinculado aos léxicos universais, né? Agora, na pensenologia, terceira linha, comentar sobre o holopensene da sedução holochacral e o holopensene da imaturidade. Sim. A sedução holochacral não é o objetivo da dança. Vamos primeiro entender bem. Aqui, quando a gente fala de sedução holochacral, nós estamos falando de nosográfica. O que é seduzir? Seduzir é chamar atenção. No momento que eu estou fazendo uma aula, eu naturalmente estou seduzindo, entre aspas, de forma equilibrada. Então, o que a gente chama atenção da patologia aqui é da sedução holochacral nosográfica. Não é esse o objetivo da dança. O objetivo da dança é se expressar. Se existe uma falta de entendimento, então pode-se cair em uma sedução holochacral de forma equivocada. Não é esse o objetivo. Agora, na parafatologia, penúltima linha, favor comentar sobre as energias das apresentações e dos musicais. Essa energia pode ser atratora de assédios interconscienciais? Dos dois, atrai assédio e atrai amparo. Mas só para completar, a pergunta anterior, ele perguntava sobre o holopensene da imaturidade, que eu não respondi. Ele vai junto com o holopensene da sedução holochacral, né? Ou seja, quando a pessoa não tem maturidade, aonde ela for, tudo vai dar com os burros na água, vai dar problema, vai dar errado, vai gerar vampirização. Falta de imaturidade, ou a falta de maturidade, gera problemas em qualquer área, né? Agora, nós estamos falando do holopensene das apresentações, né? A energia das apresentações e dos musicais se pode ser atratora de assédios interconscienciais. Sim. Eu assisti uma apresentação quando eu fui visitar o Teatro Bolshoi em Joinville, eu fui com um colega da Conscienciologia, ele me deu carona, me ajudou também, a gente trocou bastante em função do verbete. E um dos pontos que nós percebemos é que nós assistimos a apresentação chamada Sexta com Arte, que é uma apresentação onde a gurizada, ela traz a dança contemporânea. Apesar de eles estarem fazendo balé, porque o Teatro Bolshoi especificamente é para balé, a meninada trouxe uma apresentação que foi bem diferente, foi um diferencial daquela sexta-feira, com vários estilos de dança contemporânea. O que se percebe? É muito interessante o padrão de energia, é uma vitalidade incrível, né? Claro que você pode acoplar. Aí, o problema maior não está no ambiente em si. O ambiente ele tem aspectos positivos e aspectos nosográficos. É você, com o seu discernimento, que vai poder acoplar com um ou com outro, né? O caso das apresentações, existem muitas coisas interessantes. O pessoal apresentou, bate palma, é uma forma de expressão. Para a meninada, tinha lá uma menina de 6 anos de idade se apresentando. Pode ser uma repetição. Aquilo pode vir no futuro a ser um problema para ela. Mas pode ser uma forma de expressão. Então, tudo tem que ser dosado. A repetição e a automimesis, ela é negativa, né? Enquanto não for excesso e servir para alguma coisa, ainda tem vínculo positivo. Então, o ideal é a gente conseguir separar o joio do trigo, o positivo do negativo. Bom, esse ambiente, como é que ele está? Ele está bom, tem aspectos nosográficos, tem aspectos homeostáticos, onde é que eu me encaixo, o que eu posso fazer? Percebeu aspectos de vampirização, percebeu o problema?
começa a jogar energia, vai trabalhando as energias, e se a pessoa não puder bancar ou não se sentir com competência para bancar, o melhor é sair, é não ficar. Se a pessoa entrou num local, seja ele qual for, e não se sentir com competência suficiente, começar a sentir mal, começar a sentir dor de cabeça, dor nas costas, pesantez nos ombros, vá embora, vá trabalhar com energias, não fique, né? A verbetógrafa conhece o episódio da praga da dança ou epidemia da dança ocorrido no século XVI, por volta de 1518, na cidade francesa de Estrasburgo, onde as mulheres se contagiavam e dançavam nas ruas até a morte. Olha, eu não fiquei sabendo disso. Interessante, vou até pesquisar a respeito, eu não sabia, não. Mas eu não sei se realmente era dança ou se era algum tipo de vírus, alguma coisa. Tem que ver, né? Eu vou pesquisar. Era aquela história da possessão. Ou se era a história da possessão em conjunto. A gente tem que fazer uma pesquisa, vou pesquisar a respeito. Agora, tenho, a verbetógrafa, Teletertuliano está dizendo aqui, tenho 44 anos e danço desde os 11 anos de idade. Sou advogada, porém nunca parei de dançar. Comecei a praticar o EV há 3 meses. No mês passado, apresentei-me com minha companhia de dança e antes de entrar no palco, fiz o EV. Para os que sempre me assistem dançando, inclusive para minha coreógrafa, este foi o meu melhor desempenho, incluindo as apresentações da minha juventude. Assistindo filmagens, também cheguei a essa conclusão. Favor comentar a respeito. Well... Então, bem-vinda ao grupo, pratique bastante estado vibracional, mexa bastante com as energias e ajude os colegas a, antes da dança, não entrar nesse padrão de emocionismo, excesso de desespero. Nossa, agora é minha vez, o que vai acontecer? Socorro. Então, baixa a adrenalina e pratica bastante estado vibracional. Bem-vindo ao grupo, é isso aí. Sou biodanceira há 8 anos e minha procura pela dança foi em função da carência afetiva. Eu tinha muita dificuldade de dar e receber afeto, receber o toque do outro, seja filho ou parceiro. Hoje sou uma pessoa mais afetiva e feliz. O que você poderia explanar sobre a biodança e como a contextua na conscienciologia? Então vamos lá. Página 9, item 5, biodança. Vamos ler aqui. Surgiu no Chile, nos anos 60, a partir de experimentos em hospitais psiquiátricos. Busca o resgate das sensações humanas, também chamada de dança da vida. Então, a origem da biodança já diz a respeito. Ela surgiu em hospitais psiquiátricos para auxiliar doentes psiquiátricos a se expressarem de forma melhor. Então, a origem ela já é uma origem assistencial, né? Claro que todas as danças, todos os estilos, eles podem ser convertidos e desvirtuados à medida do próprio professor ou do próprio grupo. É a própria consciência que vai fazer com que isso fique alinhado ou desalinhado. Mas o objetivo da biodança é um objetivo positivo. Você vê, ela surgiu para assistir. E olha que forma interessante, em hospitais psiquiátricos, ou seja, para assistir doentes mentais. E nós falamos há pouco, no início da tertúlia, que justamente, às vezes, tem pessoas com câncer, com doenças terminais, que, através da dança, conseguem um pouco mais de tempo de vida e mais tranquilidade. Então, o objetivo da biodança é um objetivo positivo. O que a conscienciologia pensa a respeito da dança, a gente pode expandir para a arte. A arte, ela é um problemão, porque ela deixa a pessoa siderada. O problema do artista não é a arte em si, mas em si a maneira como ele se comporta perante a arte. Quando a pessoa fica siderada, sai da realidade, aquilo desvirtua a proex dela, ou faz com que a pessoa saia completamente do foco, fique lá enlouquecida, enternecida, saia da realidade, fazendo um link aí com o verbete romantismo que vai ser falado, vai tudo para o buraco. Dança, a pessoa dança, né? Literalmente ela dança. Exacerbação emocional. Exacerba o emocional. Isso é um problema. Então, o objetivo é justamente chamar a atenção para o que tem de bom e de ruim. O ruim é exacerbar o emocional e fazer com que a pessoa saia do foco, saia do prumo e perca a sua proex, que é um grande problema. Cíntia, você queria perguntar? Na terceira linha da parafatologia, página 7, não sei se você já disse, mas sobre as escagens na sala de aula. Teve algum exemplo assim para relatar? Tenho vários.
muitas vezes a gente percebe, relatei antes, que alguns colegas chegam com um cansaço maior ou com teve um dia mais estressado, mais estressante. Então, a gente faz escagem no sentido de jogar energia para o colega. Então, você vai conversando com o colega e vai jogando energia. E isso vai qualificando, vai otimizando e o colega vai ficando melhor. Então, eu percebo que as escagens na sala de aula, elas ajudam não só o dançarino, ou o colega, ou a pessoa a ficar melhor, como também ajuda a pessoa a se abrir mais, a se soltar mais, a pessoa vai ficando mais leve. Então, ela chega carregada e ela vai ficando mais leve. Claro que existe aí a soma, a pessoa começa a fazer movimento, começa a se mexer, vai adquirindo mais vitalidade, e também, de quebra, a gente vai jogando energia para ajudar, né? Então, nesse sentido. Obrigada. Fabiana. Aham. Boa tarde. Olá. Dá para ouvir? Uhum. Nós estamos aqui a falar da dança como um conjunto de movimentos. Será que poderá associar com um laboratório conscienciológico da imobilidade física Vigio? Sim. Uhum. É bem interessante, né? Porque ele é o oposto. É paradoxal. O laboratório de mobilidade física Vigio, ele foi feito para que a pessoa domine o corpo. O objetivo desse laboratório é fazer com que a pessoa não fique siderada pelo corpo físico, porque você vê como a consciência ela é complexa, né? Existem consciências, existem pessoas que o corpo físico manda nela. Então, a pessoa ela não consegue ficar sentada, ela está sempre se mexendo, coçando a cabeça, tem um nível aí, mistura com ansiedade, ela não consegue parar o corpo físico dela. Então, se nós falamos de TENEPS, técnica energética pessoal, praticada todos os dias, falamos de exteriorizar energia, falamos aqui na Conscienciologia de acoplamento com amparador, de perceber consciências na nossa psicosfera, a gente tem que dar espaço para os outros veículos se manifestarem. E o laboratório de mobilidade física Vigio é um grande laboratório para isso. Ele é um laboratório de 3h30. A pessoa entra no horário da manhã, por exemplo, entra às 8h30, vai até meio-dia, ela se prepara, acerta o relógio, e o objetivo é que, nesse laboratório, a pessoa fique 3 horas imóvel, para aprender a dominar o corpo físico, para dar espaço às percepções mentais somáticas. Você vê que interessante, nós estamos falando de dança, mas tem muito a questão mental somática aqui, né? Então, a pessoa precisa de dar espaço, e nesse sentido é que eu trouxe o laboratório, para que o corpo físico seja utilizado no devido momento, na hora da prática da dança, mas também não atrapalhe a pessoa no momento que ela precisa de fazer um acoplamento com o amparador durante a sua TENEPS, né? Nesse sentido. Então, tem mais perguntas aqui. Professora Fabiana, gostaria de saber como você lida com a evocação de holopensenes do passado, que servem de ponte de acesso aos atuais assediadores antigos retrovínculos. Assim, na feitura do verbete, isso foi bem interessante. Aliás, eu estou achando muito interessante fazer verbetes. Vou trazer um pouquinho aqui a minha experiência. Eu percebo que cada verbete tem um holopensene diferente. Então, esse da dança, cada grupo que eu ia estudando, a gente ia acoplando com as consciências, ou com as consciex do passado, vinculadas àquele grupo. Então, quando eu estudei lá a questão do Michael Jackson, eu acoplei com toda a história dele, a situação dele. Inclusive, tem gente que diz que não morreu. Aí tem lá um vínculo com Elvis Presley também. Então, você vai acoplando com o extrafísico. E você tem que... E a questão aqui é mexer com a energia mesmo e ter lucidez, que é o verbete que está evocando. É você que está indo atrás, está evocando, e vale a pena essa evocação, porque é o primeiro passo para que a gente possa fazer um resgate e falar a respeito. A gente precisa de evocar. Para que a gente possa assistir, a gente precisa de trazer a pessoa para perto de nós, seja ela intrafísica, com corpo, ou extrafísica. Claro que às vezes é mais pesado, é mais difícil, a gente precisa de trabalhar mais energia, fica lá 1 hora. Houveram situações em algumas danças especificamente, né? A questão do Charleston, alguém perguntou, do tango também, a gente falou antes. A evocação é mais pesada, né? O Charleston também é uma dança que é vinculada aos cabarés, né? Então, existem padrões mais pesados, padrões menos pesados. Então, eu agora estou concluindo um verbete também, está na 2ª revisão, que chama violência doméstica. Então, vocês podem imaginar o padrão de evocação que tem aí, né? Mas é extremamente necessário, porque a gente precisa de falar a respeito para poder assistir, para poder entender melhor o tema, né? Então, eu acho que os temas em si, o verbete é um grande
cabedal de possibilidades, para que a gente assista o próprio tema e entenda melhor como é que ele funciona, né, nesse sentido. Meu filho tem 9 anos de idade e aos 5, por vontade própria, quis começar a fazer balé. Na sua opinião, o que isso pode trazer a ele de bom e de ruim? E o que posso fazer para auxiliá-lo? Já faz 4 anos que está cursando na Royal. A Royal. Não é fácil. Bom, muita paciência, porque eu vou trazer aqui o exemplo do Teatro Bolshoi, que eu fui visitar em Joinville. Lá eles fazem o teste com crianças dessa idade, começam aí com 4, 5 anos, e as crianças são selecionadas entre 140 a 150 crianças por vaga. Então, existe um padrão muito sério, quase patológico, porque é uma delícia dançar balé, mas eu falo isso como adulta, eu não pratiquei balé durante todo o percurso. E eu sei que não é fácil, porque a gente precisa de lidar. Inclusive, eu trouxe aqui, na página 7, na primeira linha da página 7, o sacrifício e a dor na busca da perfeição. Então, lá no Bolshoi, por exemplo, eu via que as crianças, desde pequena, elas têm que segurar a onda, segurar a dor, né? Não dá para a dor falar mais alto. Então, o corpo físico ele paga muito pedágio por isso, né? Então, existem saltos, existem piruetas, e, às vezes, sobrecarrega as articulações. Eu coloquei aqui, né, os saltos e piruetas no balé, sobrecarregando as articulações em até 3 vezes o peso do corpo. É lindo de se ver, mas sobrecarrega, pesa. Os bailarinos, eles acostumam a viver com a dor. Então, a pessoa ela caminha, ela tem sempre uma dor, ou no joelho, ou na perna, ou os pés, às vezes estão sangrando. Então, é quase um... Qual seria a palavra ideal? Não deixa de ser um auto-sacrifício, né? Então, realmente tem que ver até que ponto vale a pena. Claro que quando você conversa com os bailarinos, você vê lá a criançada no Teatro Bolshoi, eu conversei com alguns deles, né? Não tinha como não perder a oportunidade de conversar. Então, eu fui lá conversar e perguntei, escuta, o que você acha? E eles falam, não, estou muito orgulhosa, porque estou representando a minha família, entre um grupo de 150, fui selecionado. Nem se pensa a respeito disso. Mas é muito sério, né? Então, o bailarino acaba perde a infância, entre aspas, ele vai se desenvolver profissionalmente, claro, vai ganhar muito dinheiro, mas ele perde a infância e quantas vezes não está repetindo vidas pretéritas, né? Agora, você acha que isso deixa sequelas para o resto da vida? Esses problemas nas articulações, por exemplo, uma criança? Sim, as articulações, quando elas são levadas ao limite, já na fase tão tenra, ela vai deixar sequelas, né? Eu conversei com uma bailarina que ela disse que antes das apresentações, na semana anterior, ela comia uma maçã por dia. Então, você soma isso em várias apresentações, são sequelas que são difíceis de depois lidar e tratar, né? Então, a gente tem que ter consciência da realidade. A realidade é que deixa sequelas nas articulações, mas, veja, é difícil porque a pessoa, quando ela está muito envolvida, ele, no caso, o filho dela, né, ele está muito envolvido, é difícil você falar, olha, você vai ficar com sequelas. Tem que ter muita argumentação, muita paciência. E existem bailarinos que, às vezes, desistem da carreira de balé exatamente por isso, porque é muito pesado. É muito pesado e os professores, eles carregam mesmo, né? Tanto que, na fatologia, quando eu coloquei ali sobre o Teatro Bolshoi, lá na linha 7, eu coloquei a fundação da escola do Teatro Bolshoi, lá em fatologia, na página 8, em Joinville, em 1999, aplicando a cortesia nos corredores. Essa é a parte boa. Todo mundo aprende a trocar, a ser afetivo, tem a cortesia. Essa é a parte boa da dança, né? E a disciplina russa na sala de aula. Essa é a parte mais pesada. A disciplina russa, a gente é acirrado. Não é fácil, né? E depois os outros pontos. Então, tem o ruim e o nosográfico. Então, essa é a questão, né? Cabe a ela aí, aos poucos, conversando e pensando a respeito. Inclusive, nesse ponto que você tocou agora, né, das articulações, essa parte aí, eu estou justamente escrevendo um verbete sobre o pé. Ah, que ótimo. Eu estou pesquisando toda a questão, né, e aí então a gente já entrou nessa parte aí da dança. É um problema sério que isso aí traz, né? Sim. Tanto a questão do salto alto, usado muito tempo. Então, traz uma repercussão tremenda isso aí, né? Fisicamente, que atrapalha até o mental, o somático, é uma situação bem séria.
Mas só para complementar. Eu gostaria que se você pudesse ampliar um pouquinho mais, ali na parafatologia, quando você coloca na segunda linha de baixo para cima, sobre os campos extrafísicos antiprostrativos. Você já falou alguma coisa, mas se pudesse... Sim, eu dei um exemplo. A prostração é quando a pessoa está mais parada, mais prostrada, a energia está travada. Vamos pensar na água. A água, quando ela não está em fluidez, é uma água parada, tanto que até cria dengue, né? E ela é uma água sem energia, morta, morna, né? A prostração é isso, é quando a pessoa está sem energia, está prostrada, está ensimesmada. Tem uma grande tendência dela estar assediada também, né? Porque tudo combina, tudo parado, ela fica meio que vendida, não está prestando atenção. Então, o campo antiprostrativo da dança, ele predispõe ao desassédio nesse sentido, por causa do movimento. Foi aí que eu quis chamar a atenção. Então, a pessoa ela vai se movimentar, é o holopenseiro da sinestesia. Então, vamos lá. Up, para cima. Movimento quer dizer para cima. Isso tem um vínculo direto com a energia. A energia, para a gente assistir, a gente precisa de... Eu estou aqui conversando com vocês, estou jogando energia, então tem movimento. A energia, ela tem um vínculo direto com a antiprostração, com o movimento. Então, nesse sentido é que eu trouxe esse holopensene, né? A dança cria campos antiprostrativos. Agora, só para complementar o que você falou anteriormente da questão do pé, hoje o pessoal já tenta, através das sapatilhas, principalmente sapatilhas de ponta, né, que detonam o pé da bailarina, eles tentam melhorar. Então, eles já criaram as sapatilhas com gel, com degotes maiores e menores. O bailarino, principalmente no balé romântico ou no balé contemporâneo, ele sofre muito no peito do pé, que o peito do pé sobrecarrega, né? Então, aquele músculo do peito do pé fica sobrecarregado. Então, nesse sentido, o pessoal tem buscado melhores sapatilhas para minimizar, mas sempre sofre um pouco, não tem como, né? Sempre. Obrigada. De nada. Fafá? Oi. Aham. Aqui na fatologia, eu estava lendo e lembrei também de outra coisa que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Aqui, a confiança entre os parceiros de dança. Sim. E depois você fala ali no provérbio, a dança de salão é a união de 2 corpos dançando ao modo de um só. Sim. Eu vou contar uma experiência que foi muito marcante para mim, porque eu levei um susto. Onde a minha filha estuda, tem um lugar lá que chama Dance Bem, em Navras. Você conhece? Conheço. E lá começa às 7 horas e vai até às 11 horas o baile, mas é sexta-feira e é um baile tradicional e é para a terceira idade. As mulheres todas de salto, mais salto, fino mesmo, de roupa, tudo elegante, os homens de terno. Aí a gente foi para o baile lá, não é aquela história, não tem muita bebedeira, mas é uma aguinha, um refrigerante. E a música estava todo mundo dançando, beleza, e no intervalo a pessoa para, a banda para, vai todo mundo para a mesa, descansar, sentar, conversar, bater papo. Na hora que todo mundo senta, vem um senhor de uns 85 anos, naquele estiloso, me chamando para dançar. Eu falei, eu vou pagar maior mico agora, né? Primeiro, porque estava todo mundo, era para descansar, não era para dançar. Eu falei, aí eu olhei para minha filha, ela riu, vai mãe, vai. Aí eu fui, né, o que eu ia fazer? É empatia, que você falou, né? Eu falei, nossa, mas se ele tirou nesse estilo, o homem deve dançar, né? Ele não vai fazer feio aqui. Eu estava morrendo de vergonha. Nossa, na hora que ele tira para dançar, e tem outra, não tinha ninguém no salão, todo mundo sentado. O homem dançou o salão inteiro, com 85 anos, né? Aí ele falava, eu estou dançando sozinho, eu recebi como elogio, né? Eu estou dançando sozinho, eu quero uma companheira para dançar. Aí ele dançou, terminou, que o pessoal da banda estava subindo, todo mundo levantou e começou a bater palma. Não para mim, bateu palma para o senhor, né? Mas que o cara é fera. É o que você falou, a gente dança muitas vezes pelo prazer de dançar. A maioria das vezes é porque gosta, né? Sim. É o prazer de dançar. E você coloca aqui, até na hora que eu estava pensando nisso, eu estava refletindo. A leveza que esse senhor tinha com 85 anos, e eu com um saltão desse tamanho, porque a mulher só acompanha, né? Sim. É o homem que leva. Salão, se a quem mulher faz sabe a condução dançar, é o gênero masculino, sim. Se a mulher sabe dançar, o homem leva para onde ele quer, no salão.
né? O equilíbrio, a flexibilidade, a leveza. Se você vê a leveza daquele homem, eu tiro o chapéu para aquele senhor. Sim. Isso aí faz uns 3 anos. Sim. E ele ficou tão feliz da palma, que ele me levou, na hora que ele chegou, me levou na mesa e fez aquele gesto, agradeceu. Foi interessante. Todo mundo levanta e bate palma para ele. Legal, bacana. Isso lembrou uma situação quem dança desde jovem, no caso, ele tem 85, ele poderia ter iniciado aí com 50, 60, são 25 anos de dança. A pessoa pega um pique e uma vitalidade física que você de costas, ele aparenta ser mais jovem que um jovem de 22 anos. Pelo pique, pela destreza, né? E você só vê que a pessoa tem mais idade quando a pessoa vira, né? Então a dança ela predispõe isso. E o intervalo foi de meia hora, o homem dançou meia hora sem parar. A pessoa vai adquirindo agilidade, flexibilidade, postura, né? E se mantém. Claro que, por exemplo, a questão da postura somática é algo que ajuda muito, né? A pessoa saber ter a postura correta, mas na dança, na questão da confiança do parceiro, então, se o parceiro, se o homem, se o gênero masculino sabe conduzir, é muito mais tranquilo na dança de salão, né? Porque aí a dama só acompanha. Agora aqui na Fobiologia, página 8, poderia contextualizar a agorafobia com o tema do verbete? Na minha concepção, essa patologia surge quando a síndrome do pânico não é bem tratada. Na realidade, a agorafobia é a fobia de apresentações, né? O que acontece? A musicofobia é a fobia da música. Então, veja, existem dançarinos que têm fobia de apresentações e que têm fobia de música. Por incrível que pareça, a dança ela tem uma associação com a música direta, né? E existem dançarinos que têm medo. Eu já vi médico com medo de sangue, né? Então, são alguns paradoxos interessantes. Então, o que acontece? É quando a pessoa, na hora, ela dança, faz a prática, mas ela não banca uma apresentação, né? É como se ela fizesse, um exemplo aqui, uma correlação bem distante, mas é como se ela preparasse o verbete e, na hora da defesa, ela não faz, né? Então, ele tem medo do palco. Não que quem faça dança de salão, de maneira nenhuma, é obrigado a apresentar, não é isso. A gente está falando aqui em termos de bailarinos profissionais. Tem profissionais de dança que a vida deles é a apresentação. E tem profissionais que não bancam, que vão lá e ficam com medo na hora, e aí passam por todo um emocionalismo e toda uma situação desconfortável para a própria pessoa, né? Aí tem 2 opções, ou não apresenta, ou continua só fazendo a prática de forma mais informal, né? Pode-se dizer que a dança surgiu através da observação das danças realizadas pelos animais, como pássaros e outros, no momento de rituais para o acasalamento? Um exemplo disso é a dança do ventre, por exemplo. Item 15 da página 9, a dança do ventre. Surgiu no Oriente Médio e Ásia Meridional, aproximadamente 7.000 a.C., utiliza movimentos sinuosos, femininos, sensuais, pélvicos e abdominais, simulando os movimentos da serpente. Tem por objetivo preparar a mulher para ser mãe. Então, aqui simula o movimento da serpente. É um exemplo, né? Existem várias danças que simulam mesmo movimentos de animais, né? Essa é uma delas. A própria dança cigana, só para a gente fazer um link aqui, o item número 12, que é considerada a mãe do flamenco, tem vários estilos de dança cigana. E, no final, eu coloquei uma webgrafia, que foi uma indicação de uma colega nossa, muito simpática, por sinal. Lá no final, se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver que existem 9 vídeos que estão disponíveis com estilos de danças ciganas diferentes. Além do flamengo, que é o que a gente mais conhece, as danças ciganas elas mesclam, né? A Índia, Egito, Grécia, Turquia, Portugal, Península Balcânica, Europa Central e Oriental. Então, ela vai mesclando ritmos e ela vai se assenhorando para também qualificar a dança cigana, né? Ele está na página, aqui, lá no finalzinho, depois da bibliografia, tem a filmografia, bibliografia, webgrafia, está lá embaixo. Tem uma outra meio parecida aqui. Os bichos neste planeta apresentam algum tipo de dança em seus rituais de acasalamento. Não deveríamos estar nos distanciando desta forma de manifestação, expressão da consciência?
Vou repetir, está meio confuso aqui. Os bichos nesse planeta apresentam algum tipo de dança em seus rituais de acasalamento. Não deveríamos estar nos distanciando desta forma de manifestação, expressão da consciência? Pelo que eu entendi, se a gente deveria... Seria uma... Se a dança que tem uma relação direta com o ritual de acasalamento, que o ideal era que isso ficasse mais distante da consciência. Foi o que eu entendi. Sim, bem... o ideal mesmo seria que todos nós agora fôssemos consciências extrafísicas, que não precisássemos nem comer, nem beber água, estivéssemos nos manifestando de psicossoma. Esse seria o ideal. Estivéssemos na dimensão extrafísica e conseguíssemos nos manifestar só a nível de telepatia. Ainda a gente não consegue, nós temos ainda corpo físico, precisamos utilizar o corpo físico da melhor forma possível. Mas eu acho importante você trazer essa questão, porque eu li aqueles parágrafos lá no final justamente para isso, para a gente chamar a atenção de que o objetivo da dança não é praticar e nem trazer nenhum tipo de ritual, e sim fazer com que a pessoa utilize como ferramenta para desenvolver a sua expressão, né? Se existe algum envolvimento de erotismo, ou alguma relação com chakra sexual, aí está errado, não é esse o objetivo. O objetivo é a troca, é o intercâmbio, é a fluidez, é a leveza. Concordo, rituais de acasalamento, o ideal é entre os parceiros, dentro de uma alcova blindada, né? E não fora deles. Se estiver fora, aí realmente está descontextualizado, né? E a gente também tem que entender que nós estamos falando aqui para intermissivistas, mas existem vários grupos, várias sociedades que, para eles, a dança significa muito, significa tudo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um tipo de dança que permeia muitos grupos sociais, que é lá na página 9, a dança de roda. Eu estava procurando aqui, não estou encontrando. Deixa eu ver qual foi o item. Item 14. Página 9, item 14. A dança de roda, ou danças circulares, desde a antiguidade, sempre esteve presente nos nascimentos, casamentos, meditações, plantios e mortes. Por quê? Porque o círculo é uma forma geométrica perfeita e simboliza a união. Essa dança de roda, quem de nós não brincou de roda ciranda, né? Quem de nós não utilizou já a dança de roda durante a infância? Naquela época, para nós, naquele momento, era uma forma de expressão, era necessário, a criança se sentia bem e ela interagia com os amigos brincando de roda ciranda ou brincando de roda. Então, o que a gente precisa de ver? A situação que nós estamos, o momento que nós estamos, o nosso discernimento e encaixar a dança ou qualquer exercício dentro daquela caixinha especificamente e não exacerbar ou não sair fora e não fazer com que isso faça com que a gente desvirtue e perca a nossa proeres. Agora aqui, na antagonismologia, primeiro item, poderia fazer um contraponto da relação de afetividade da dança com a marcha bélica? Ah, sim. Eu trouxe a marcha bélica como antagonismo porque muitas vezes as pessoas podem confundir a marcha com a dança, porque você vê as pessoas girando instrumentos, né? Mas o objetivo foi para chamar a atenção do belicismo mesmo. Inclusive existem danças, existe a dança da guerra, que é totalmente nosográfica, que é para enaltecer a guerra. Na realidade, a dança muitas vezes é utilizada para enaltecer alguns pontos específicos, alguma forma de expressão, alguma característica específica. A marcha bélica foi mais para chamar a atenção da nosografia, né, do belicismo em si, como contraponto, ou seja, como enaltecimento negativo. Foi nesse sentido. Oi? Então, naquela comunidade, é bem interessante, importante você trazer. Existem comunidades onde a dança é muito sério. Eles dançam para a guerra, dança do acasalamento, os indígenas têm muito isso, os aborígenas têm muito isso. Cada tipo de dança é específico para um determinado objetivo. E é uma forma de expressão, você vê, é interessante. Para aquele grupo, é importante, é interessante e eles se comunicam. Faz parte daquela cultura. É interessante a gente conhecer
que, por exemplo, se eu vou um dia lá morar com os aborígenes, eu tenho que conhecer isso, né? Como é que a gente vai assistir sem conhecer? Eu não vou ficar lá com o meu livro na mão e não vai dar para assistir. Então, cada comunidade, cada estilo tem lá uma representação própria. Né? Inclusive, eu fiquei com os chavantes lá no Mato Grosso, então eles estavam fazendo 3 dias para iniciação, para encontrar aquele que vai despertar o parapsiquismo e que não deixa de ser uma dança, que tem todo um ritmo, uma cadência e um movimento próprio que eles fazem igual. Não pode beber água, não pode fazer nada, e as mulheres vão correndo e dão um pouquinho de água, mas vem alguém que vai impedir, tentar impedir. Muito louco, viu? É interessante você trazer isso, foi muito bom você trazer, porque, veja, nós não precisamos mais de rituais de iniciação. Com certeza. Sabe lá quantos rituais de iniciação em vidas passadas a gente não passou? Né? Essa rotina agora, para nós, é outra. O que é o ideal? É focar, trabalhar energia, não precisamos mais disso, é só com a vontade própria mesmo, né? E começar a movimentar as energias da cabeça aos pés, exteriorizar, absorver. Esse discernimento, esse passo além, isso é bom. Mas o conhecimento é necessário, né? Para aquele grupo isso é necessário. Fabiana, você faz dança de salão, são vários ritmos. Faço, sim. Você fez balé para questão de pesquisa. Isso, isso. Você pode falar para nós qual o ritmo, qual o estilo preferido? Eu gosto mais do samba de gafieira, aquele passinho cruzado, do malandro, sabe? Do estilo assim. O samba de gafieira tem aquele passinho mais leve, mais solto. Eu gosto. Do malandro. Mais que joga mais com o corpo. Outro estilo que eu gosto, que daí deve vir de vidas passadas, é o bolero. Porque o bolero é um estilo majestoso, tem que levantar o corpo, trabalha. Tem a ver lá com as épocas monárquicas. Né? Com certeza. Então, são 2 estilos que eu gosto e são antagônicos. O samba de gafieira ele é mais aquele de jogar, e o bolero é um estilo mais majestoso. Né? O forró também é bastante dançado. Até aqui mesmo em Foz do Iguaçu, o pessoal dança forró. Se reúne para dançar forró, que é aquela dança mais juntinha, com mais giros, né? Que vem lá do Nordeste do Brasil também. Então, também é um estilo interessante. Tem um outro estilo que eu pratico, que eu comecei a praticar também para conhecer, que é o zouk, que se originou da lambada. É uma lambada. A lambada foi proibida no Brasil durante um tempo, então, a partir daí, se originou o zouk. O zouk é um padrão de lambada, um padrão de dança um pouco mais sensual, porque tem mais movimentos do corpo, e um pouco mais lento, né? E as músicas de zouk são músicas que são montadas, né, artificialmente. Então são todos esses estilos aí. Né? Tem a salsa também, que é um estilo interessante, que é cadenciado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que é aqueles girinhos que é a origem cubana. Pode falar. Oi, eu queria falar sobre o forró, que a origem da palavra forró, você sabe? Então, pois é, isso aí é bastante discutido, eu nem coloquei aqui por isso. Justamente dizem que foi o que os brasileiros trouxeram, né, da palavra for all, né, que era um grupo que apresentava e que tinha lá escrito for all, quer dizer, para todos, e aí o brasileiro trouxe isso e transformou em forró. Mas eu não tenho certeza, então eu não coloquei. Aliás, eu não consegui descobrir a origem da palavra especificamente, não sei se... O que eu conheci sobre essa origem dessa palavra é que nas fazendas de cana-de-açúcar, que já tinham ingleses que tinham fazendas, então tinham os dias de feriado e que eles diziam que era um dia livre, ali iria ter uma festa e seria para todos a festa. Então estaria liberado, eles não trabalhariam e seria para todos. Isso no Nordeste, no Canavial. É isso que eu sei. Pois é, eu também fiquei. Isso aparece, quando a gente faz pesquisa, isso aparece. Mas eu achei muito crítico demais para colocar, né? Porque é o que se fala. Inclusive, muitas origens a gente não tem tecnicamente nos livros. Tem muita pesquisa e tem dança que se origina de outra dança, né? Por exemplo, o ritmo africano, ele impacta muitas danças aqui. E eu estudei essa história aí do for all, que o pessoal transformou em forró, né? Mas a gente não sabe até que ponto é ou não é, né? Mas se fala... Tem, por exemplo, aqui uma outra dança que é utilizada mais nos Estados Unidos, que é o item número 18, que é o foxtrot, né? Que chama-se trotar da raposa, que são aqueles pulinhos. Tem uma leve semelhança com a valsa, né, que surgiu nos Estados Unidos, né, em 1912, e faz alusão às danças primitivas de origem africana. E aí que inclusive o menino que perguntou imita movimentos de animais, né?
Respondendo à pergunta lá. Dança-se no estilo anti-horário, possui movimentos longos e contínuos, os movimentos são semelhantes ao da valsa e dança-se em trotados, por isso foxtrot. Né? Um outro estilo, não sei se tem mais perguntas, são só mais um estilo que eu acho que vale a pena chamar a atenção, na página 10, é o estilo 31, Shibu, surgiu no Japão, no século XIX, é chamada a dança do leque. A bailarina recita poemas enquanto dança. E é uma mescla de artes marciais e cênicas. Quem sabe no futuro deixa de ser marcial e passa a ser mais cênica, né? Vamos torcer. Bom, então nós agradecemos à professora Fabiana pela tertúlia, agradecemos Obrigada. Aos tertulianos, aos teletertulianos pela participação e passamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 20 perguntas dos teletertulianos. Nós não temos recados hoje, então para amanhã vamos ter o verbete Voluntariado Propulsor, da verbetógrafa Helena Schneid. Boa tarde a todos e até amanhã.